Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta em mais um episódio aqui do programa Condomínio em Dia. Hoje a gente vai trazer um dos assuntos que a gente vem realmente preocupando e batendo na tecla, que são a segurança, o controle de acesso e as tecnologias hoje, que patamar que a gente tem aí para levar de soluções para os condomínios síndicos a entenderem a diversidade de opções, mas sobretudo, né, que situações cada uma dessas opções e, obviamente, a gente também conhecer um pouco mais sobre os procedimentos e como a tecnologia vai atender realmente, de fato, todos os quesitos da segurança condominial, né? E para trazer essas respostas para vocês, a gente está aqui com dois especialistas. Um que é o Lucas, que é fabricante, CEO da SafeBras, né, uma fabricante de tecnologia e desenvolvimento próprio, né, uma das maiores do Brasil. E ele está aqui para poder esclarecer, falar um pouco da empresa e esclarecer alguns pontos sobre essa tecnologia e para nos ajudar a explorar ainda mais sobre essas questões dos processos e como aquilo realmente atende os pontos de segurança aí no condomínio. A gente tem o Lopes, né, conhecidíssimo aqui em Fortaleza, né, o CEO da CEPOL, que é uma empresa de treinamento para porteiros e demais funcionários aí em condomínio, além de ser consultor aí do segmento condominial, ajudando nesse quesito de segurança. Pessoal, muito obrigado, sejam bem-vindos a mais esse programa. A gente vem procurando, né, trazer mais informações e luz aí para o conhecimento do síndico, principalmente aquele que acabou de assumir, né, muitas vezes em uma situação até mais preocupante no sentido de estrutura, de organização, de dívidas que o condomínio tem. Então ele está entendendo como é que funciona ali o condomínio para poder fazer tomar as melhores decisões e fazer as melhores escolhas aí para o empreendimento. Então a gente queria explorar um pouquinho, já nesse primeiro momento do programa, um pouco mais sobre a empresa aí de vocês, né? Na verdade, a SafeBras já é uma das maiores empresas do mercado, mas a gente queria saber há quanto tempo que você está envolvido, né? Por exemplo, contar um pouco sobre a SafeBras, a atuação dela no mercado de segurança, quais os principais problemas que vocês realmente encontram no dia a dia e principalmente, né, em quais estados, em quais regiões vocês estão presentes, né, e os objetivos que vocês têm aí para aqui para o Ceará. Opa, vamos lá então. Bom, primeiramente, muito obrigado pelo convite, é um grande prazer estar aqui podendo participar desse podcast. E assim, contando um pouquinho da história da SafeBras, né? Nós estamos no mercado aí, o grupo da SafeBras, né? Está no mercado desde 1976, desenvolvendo e criando tecnologias, inicialmente com a Proance, que é uma das empresas aí do grupo, responsável por toda a parte de produção de software, aplicativos e plataformas que nós utilizamos. Então é tudo tecnologia própria, né? Tudo tecnologia própria, brasileira, com muito orgulho, inclusive, bem como a Argos, que é uma indústria de dispositivos de segurança, curiosamente a única do Brasil sediada em um parque tecnológico. Tá? E essas soluções produzidas por Proance e Argos fundamentam todo o processo de produtos comercializados pela SafeBras, implantados, as capacitações que envolvem todas essas soluções que operam aí nos clientes, né? Tudo feito aí em conjunto, SafeBras, Proance, Argos e toda essa estrutura que nós temos aí, tá? Como é que a tecnologia SafeBras se diferencia das soluções convencionais aí disponíveis no mercado? Quais as principais vantagens de trabalhar com a tecnologia de vocês e principalmente sendo tecnologia própria? Sim. Bom, a gente frequentemente é perguntado justamente nesse cenário, né? Então, tem alguns diferenciais. Falando tecnicamente, um dos principais diferenciais é a questão de você ter a solução de software e hardware 100% integrados. Tá? Isso gera efetivamente uma estabilidade muito superior a outros sistemas de mercado, além da segurança de dados e a segurança das informações presentes aí nessa estrutura. Consequentemente, se eu tenho um software e um dispositivo dentro do mesmo grupo econômico
da Safebras, que é quem comercializa, Aham. o tempo de resposta para correção de eventuais problemas ou desenvolvimento de customizações ou soluções específicas para cada Muito cenário mais é muito mais ágil, rápido, né? muito mais dinâmico. E daí, quando a gente olha para o outro perfil, é o perfil da entrega para o cliente. Então, a Safebras, se eu pudesse definir ela em poucas palavras, eu te diria confiança, ética, inovação e experiência. Qual é a experiência que o nosso cliente tem com a nossa solução? Tá? Então, a nossa meta, além de tornar o dia a dia das pessoas mais tranquilo, é efetivamente superar a expectativa do cliente com a experiência que ele vai ter com a nossa solução. E com esses 47, 48 anos de mercado que vocês estão aí, quais são os principais problemas relacionados ao controle de acesso que a Safebras vem se propondo a solucionar? Bom, um dos principais problemas que nós temos no controle de acesso é a ineficiência do que se tem implantado. Tá? Um outro problema é aquela história de que eu tenho um device de uma marca lá, um leitor facial, um leitor biométrico, o que for, um sistema de outra marca, e ainda por cima, às vezes eu tenho um terceiro, um quarto aplicativo para poder agregar funções, não só do controle de acesso, mas do facility do empreendimento. Por exemplo, vou reservar uma área comum, eu quero ver o que vai ter hoje no dia do food truck, tá? Invariavelmente o condômino, né, o cliente final que está lá usando, né, da solução, ele tem que navegar por 2 ou 3 aplicativos. Um é para poder liberar o acesso na portaria, o outro é para fazer a reserva, e o outro é para ver um dash lá dizendo, o food truck, o dia da academia, os eventos que vão ter dentro do condomínio. Então, o que a Safebras se propõe dentro desse contexto é entregar uma solução completa, Sim, que vai além da visão somente da segurança, tá? Mas também englobando facilities, englobando o conforto efetivamente de quem está usando a solução, tudo em um único aplicativo. entendi. Tá? E pelo outro lado, nós nos propomos como grande DNA em não entregar o fake security, que é mais do mesmo que se tem no mercado, mas entregar o genérico, security, né, pleno, efetivamente, que vai mais funcionar. Customizado aí para cada situação. Customizado para cada situação, porque não há uma receita de bolo padrão, tá? Para cada empreendimento. Claro. Tem que ser analisado o que o empreendimento tem de necessidade, projetado a solução para essa dor, tá? E daí a gente faz a implementação. As brechas de estrutura que acabam comprometendo a segurança e como é que vocês podem, né, apresentar aqui soluções que podem atender a melhor aquele tipo de necessidade. Exatamente. Então, na verdade, aí, temos aí a Safebras com realmente muita tecnologia, mas como que a Safebras auxilia aí o condomínio na escolha, né, acredito que em função desse diagnóstico, desse primeiro atendimento, mas principalmente na implantação do controle de acesso, em termos de adaptação da estrutura, em relação a, por exemplo, se o condomínio já tem equipamento, como é que de repente você acaba fazendo esse suporte e quais os principais desafios que o condomínio vai enfrentar na hora de implantar. A gente quer entender um pouco mais da parte da implantação, quais os desafios que o síndico pode esperar que ele vai ter que trabalhar no condomínio na hora que ele vai implantar uma tecnologia como a sua. E se você poderia dar alguns exemplos aí de sucesso que a Safebras contribuiu aí significativamente para a melhoria da segurança aí no condomínio por meio da sua tecnologia. Com certeza. Bom, vamos lá. Vamos segmentar basicamente em 3 etapas essa dinâmica. Uma é pré-implantação, durante a implantação e pós-implantação. Ok. Cada uma tem a sua particularidade. Certo. No pré-implantação, a primeira coisa que a gente faz, a gente não chega apresentando uma proposta para o cliente. A gente faz todo um diagnóstico, um levantamento da necessidade do cliente, tá? E vamos lembrar sempre de uma coisa. Nós somos especialistas em entregar a solução para o problema, para a dor do cliente. Mas quem é o especialista da dor é quem sente ela, é o próprio cliente. Sim. Efetivamente. Tá? Então aí vem a nossa expertise dos N empreendimentos que atuamos, são mais de 500 aí a nível Brasil, tá? Que nós atuamos, e a expertise de entender que quando o cliente fala, minha dor está aqui,
às vezes ela pode ir muito além daquilo. Por exemplo, ele fala, eu tenho dificuldade no acesso de visitantes, mas às vezes o problema dele maior está relacionado ao acesso de prestadores de serviço. Tá? Então uma coisa acaba puxando a outra dentro dessa análise. Daí, feita essa análise, é elaborado um projeto, set as default, para todo cliente nosso. A gente faz isso por padrão. Entendemos a demanda, geramos um projeto. Aí esse projeto embasa uma proposta que vai ser apresentada aí. E aí vem as justificativas de por que cada um... De porquê em cada ponto, né? E aí vem o processo na finalização do pré-implantação, né? Que é o quê? O que o condomínio tem presente na estrutura dele hoje, tá? A SafeBras, ela tem a capacidade de entregar para o cliente uma solução completa. Um turnkey. Chegar, olha... toda a solução que você precisa é isso e nós te entregamos por completo, desde o software, do aplicativo, dos equipamentos que vão fazer a identificação, até efetivamente a obra de infraestrutura, os ativos de TI, né, o computador que está lá na estação de trabalho, o servidor, o que for necessário. Tá? Porém, ao mesmo tempo, o cliente tem flexibilidade. Na grande maioria das vezes, ele já tem uma cancela instalada, um portão automatizado, ele já tem um servidor. Tudo que é passível de ser utilizado dentro da estrutura, nós utilizamos, sempre fazendo o devido apontamento quando necessário. E daí, quando a gente diz o segundo período de dificuldade, vamos dizer assim, que pode acontecer aí, vai acabar incorrendo muito mais isso na responsabilidade do síndico. É o durante a implantação. Entendi. Durante a implantação, a gente tem os tradicionais ruídos. Eu preciso de vir recadastrar, mas eu não estou com tempo, né? Que o morador disse, eu não estou com tempo. E aí você está nesse fluxo da implantação e o morador, às vezes, não está colaborando contigo, tá? Ali com a gestão do condomínio. Tá? Para isso, a gente tem algumas alternativas. Por exemplo, quando o sistema é implementado dentro do condomínio, a própria administração já gera usuários e senhas para todos os condôminos. O condômino pode ir lá, baixar o aplicativo, ele recebeu o usuário e senha no e-mail dele, ele vai, se cadastra ali, né, abre o seu aplicativo com o seu usuário e sua senha, cadastra uma nova senha obrigatoriamente, e a partir dali ele pode, pelo aplicativo, fazer o cadastramento da biometria facial dele. Tá? Passo a passo. Passo a passo. Assim como ele pode incluir as autorizações da funcionária, secretária do lar dele, ele pode incluir a autorização do piscineiro, do jardineiro, de quem for ali que tem uma demanda frequente e recorrente à casa dele. Tá? Ele pode fazer tudo isso por aqui pelo aplicativo, facilitando e reduzindo o ruído, principalmente com o síndico. Um outro cenário são as migrações de sistema, né? Frequentemente nós somos perguntar, dá para importar dados do sistema anterior? Invariavelmente dá, tá? Qual é o apontamento que a gente faz? Valide esses dados, tá? Então, tenha uma base de dados atualizada e devidamente parametrizada. A gente tem aí frequentemente casos de que quando eu vou fazer essa migração do sistema e eu vou fazer essa atualização cadastral, eu encontro lá ex-moradores de 2 anos atrás que nem podem mais acessar o condomínio, ex-funcionários, mas que ainda estão autorizados. Sim. Então, a gente recomenda a reciclagem dessa base nesse momento de transição do sistema. Total. E por último, que é o pós-implantação, invariavelmente há dificuldade do que? Lucas, aqueles que não se cadastraram pelo aplicativo, aqueles que não se cadastraram na portaria, a gente tem essa dificuldade que nós temos que fazer uma ação em cima desses condôminos para virem fazer esse fluxo. E a segunda situação, que isso é bem tranquilo, tá? Mas essa segunda situação, que é um pouco mais, vamos dizer assim, impactante, mas que quando mapeada se torna muito mais fácil você tratar essa dificuldade, é o quê? Toda troca de sistema, você tem um fluxo de dados controlado e um não controlado. Qual é o controlado? Aquelas pessoas que eu sabidamente sei que vão frequentar o condomínio. Os moradores e os funcionários de moradores. Certo. Ok. Mas o que é não controlado é o entregador do iFood, o entregador de gás, tá? Aquele prestador de serviço que vai fazer um serviço pontual na tua residência. Esse não é controlado. Às vezes você não sabe nem quem é a pessoa que você vai receber. Sim. Tá? Só que nós temos um dado. Esse perfil de pessoas, eles tendem a ser 80% do tempo as mesmas pessoas
que vão circular dentro do condomínio em até 1 ano. Então, ou seja, depois de 1 ano de operação do sistema, o segundo ano, na verdade, 80% já vai estar cadastrado. Entendi. E aí nós vamos ter 20% de pessoas novas vindo ser recadastradas no turnover sistema. aí de pessoas aí que foram Exato. novos aí entrando no condomínio. Exatamente. E aí o que acontece? No final do término ali, vamos dizer assim, da implantação, no pós-implantação, tem a expectativa de algumas filas no condomínio entre 60 e 90 dias. Tá? Por quê? Desse número total que vão circular dentro do condomínio em 1 ano, invariavelmente 60 ou 70% deles vai circular dentro desses 90 dias. Então é o maior impacto de fila. Após os 90 dias, você nota um decréscimo vertiginoso em fila, tá? Em dificuldade de acesso, porque a pessoa chega ali e fala, nossa, tem a fila aqui, mas é fila de cadastro, são novos cadastros. Entendi. Tá? E, para fechar, a nossa plataforma, ela faz isso de forma responsiva. Então, quando você digita o CPF, ela já faz a consulta na base do SERPRO, né, do governo Sim. federal, e traz para você se é um CPF válido ou não, se é um CPF ativo, e já traz o nome completo da pessoa, para poder otimizar o fluxo de cadastro e reduzir erros E verificar, né? E verifica fazer também verificação a da pessoa, veracidade, né? Bom, aproveitando aqui que a gente está com o especialista conosco, o Lopes Albuquerque, CEO da CEPOL, queria aproveitar, né, e fazer algumas perguntas para ele e depois dar a palavra para poder explorar ainda melhor aí as tecnologias e a operação da SafePras. Mas, Lopes, qual a importância de uma boa tecnologia aí e bons equipamentos para garantir uma vigilância de excelência aí nos condomínios? Ok, Thiago. Muito obrigado. Inicialmente, muito feliz pela oportunidade. Com essas férias aqui, é uma oportunidade. Conversar sobre segurança sempre é válido, sempre é conhecimento, né, Thiago? E o assunto de segurança, ele vem baseado, principalmente a questão da segurança no condomínio. Sim. O desafio começa desde a construção, né? Total. Imagina, Lucas, se os condomínios, dentro do projeto, eles já pensassem em segurança no aspecto de viabilizar todo esse estudo. Sim. Imagina como seria tão mais fácil. O próprio morador ele já iria se mudando e ele já sendo envolvido pelo modelo de segurança do condomínio. E aí tem esse desafio que é justamente que a gente encontra o morador. Sim. O morador em si, ele tem um negócio interessante. Eu nunca vi um corretor de imóveis, ele vender um apartamento e ele dizer para aquele cliente dele que ali tem um regimento interno, que ali tem regras de segurança. A pessoa sai de uma casa para morar no condomínio pensando em segurança, mas quando ele está dentro do condomínio, ele vê que alguns itens da segurança não são satisfatórios aos seus interesses e, por incrível que pareça, ele busca burlar. Tá? O controle de acesso, ele é um desafio enorme que existe na portaria, até porque a legislação que a gente tem como base, né, é o regimento interno, a convenção do condomínio, o regimento interno. Né? E quando você para analisar o regimento interno, pouco tem. A portaria é muito assim, a portaria é responsável pelo controle de acesso, pronto. Mas tem pouca informação em relação aos protocolos, né, de segurança. E há uma necessidade, inclusive, de atualização com relação a esse regimento interno adequado às tendências e novidades. Até mesmo criação de manuais ali para cada condomínio, de acordo com a necessidade, para poder fazer. É necessário haver a normatização, é necessário haver a atualização do próprio regimento interno para gerar respaldo para a administração, inclusive realizar suas devidas notificações e utilização de imagens. Então você acha que uma boa tecnologia é importante e bons equipamentos para garantir essa segurança aí do condomínio, né? Com certeza, porque ela eleva o nível de alerta, ela cria primeiro um desencorajamento em alguma oportunidade criminosa, quando ele para analisar a estrutura de um condomínio que existem recursos de segurança, né, que existe aquele castelo, né, ele passa para outro local em que ele se sinta mais à vontade
em realizar algum tipo de crime. E a tecnologia e o assunto de segurança, ele está diretamente ligado à valorização do próprio empreendimento. Né? Então, isso aí está diretamente relacionado, porque quando você tem um apartamento para venda, quando você tem um investimento, você não só vende o imóvel, você está vendendo todo o serviço, inclusive a questão da segurança. Então, realmente a tecnologia ela vem para agregar e integrar o elemento humano, né? Que tem a sensibilidade, certo. E com o devido treinamento e acompanhamento, ele vai conduzir, ele vai ajudar e desenvolver vários outros tipos de rotinas. E na sua opinião, quais os principais critérios que o condomínio precisa ter na hora de escolher um fornecedor de soluções de controle de acesso e segurança? Bem, primeiro a empresa ela tem que apresentar um projeto. Eu sou muito crítico da tecnologia, porque de uma forma geral, muitas vezes se pensa em venda de equipamento, locação de equipamento. E por trás disso vem com o nome segurança. E a gente precisa de um trabalho mais profissional. Eu fico feliz com as colocações do Lucas, com as etapas que ele apresentou aqui, porque realmente é o ideal, né? Ele chegar com uma proposta de uma solução de segurança para um condomínio genérica, no papel, assim, né? Então isso aí a gente já desconfia. Eu realizo consultorias em condomínios e sou muito crítico das propostas que aquele condomínio recebe, que eu vou analisar, porque não se tem um estudo. Então, é muito comum você ver equipamentos, muitas vezes, até para mais, sim, como para menos, e causam uma sensação de segurança, né, errada, porque, tecnicamente, a gente encontra brechas, e cada ponto sensível do condomínio ele tem que ser muito bem estudado para que possa levar a solução tecnológica para alertar e gerar os relatórios necessários daquilo. Você vai atender as necessidades, né? Que legal. Eu sei que você andou fazendo as anotações aí, vai perguntar para o Lucas. Solta aí as tuas perguntas, a tua curiosidade, para ajudar ainda a legal. Ainda mais aí a eu vou de acesso. Perfeito. Eu vou logo em alguns pontos, Lucas, que são muito desafiadores no controle de acesso, tá? O controle de acesso de morador, já existe aquele protocolo de cadastro. O controle de acesso de funcionários do morador, né? A sua babá, o seu motorista, a sua doméstica. E a minha pergunta é o seguinte: existe uma atividade profissional que é a diarista, certo? A diarista, ela visita aquele condomínio, vamos supor, 4 vezes na semana. Só que ela está projetada para ir para 4 apartamentos diferentes. Então, existe algum tipo de bug, existe algum tipo de conflito, caso um apartamento de uma unidade, ele faça o cadastro dessa diarista, e se ela aparecer no outro dia, ela vai ser identificada e reconhecida como para que apartamento? Ou depende de uma validação de protocolo do porteiro? Perfeito. Bom, vamos lá. É assim, pode existir esse bug. Aí o que manda é como nós vamos tratar ele, vamos assim dizer, né? Então, o que acontece? Vamos supor que essa diarista, ela vai em 10 residências no condomínio e ela vai trabalhar nesses 4 dias da semana em 10 residências, porém, na sua residência você diz que ela só entra na segunda-feira, tá? O Tiago na dele na terça-feira, mas eu na minha eu falo assim, ó, qualquer dia da semana que ela vier, ela está autorizada desde que dentro deste horário, tá? O seu é específico, o seu é segunda-feira das 8 ao meio-dia, o do Tiago é na terça-feira o dia todo, tá? E na minha residência é de segunda a sexta horário comercial. Então, o problema está aí, justamente quando eu tenho um conflitante como a minha autorização. Se o Lucas não tivesse nessa conta e tivesse somente na tua residência segunda-feira das 8 ao meio-dia, na do Tiago na terça-feira, automaticamente ela fazendo o facial dela,
vai lá no banco de dados do sistema e ele questiona, diz assim, olha, a autorização dela está válida para a casa do Lopes nesse horário, nesse dia? Se sim, ele faz a liberação automática. Show. Se não, ele vai travar. Agora, quando eu tenho esse cenário, que o Lucas entra para fazer a bagunça ali, dizer que ele pode entrar qualquer dia, Certo. ela pode entrar qualquer dia, qualquer horário, né? Vamos dizer assim, desde que horário comercial. Quando eu passar a minha face ali, eu tenho duas alternativas. Se eu deixar de forma automática, não é o ideal. Por quê? Ela vai colocar a face dela, vai registrar, vai verificar, né, a base de autorizações, vai ver que ela pode entrar na sua casa e na minha. Se eu deixar no automático, ele vai registrar o acesso na sua casa e na minha. Eu estou idealizando aqui, desculpa, eu interromper uma situação de eclusa. Sim. Né? Então, o primeiro acesso, ela estaria liberada. Entra na eclusa, fechou, intertravado, e para passar pelo segundo portão, haveria esse protocolo. Aí vem o que a gente chama de cross-check, tá? Por quê? Vamos tirar o lado automático da coisa, tá? Ela vai passar, vai fazer o facial dela e vai liberar. Vai aparecer para o porteiro assim, olha, ela está autorizada aí na casa do Lopes e na casa do Lucas. O próprio porteiro vai fazer, ou o controlador de acesso, vai fazer a intervenção. Olha, a senhora vai na casa de quem hoje? Ah, eu vou na casa do Lopes. Ah, então perfeito. Ele só tica na tela Lopes e confirma a entrada. Pronto. Aí registrou a entrada somente na tua residência e não na minha. Tá? Então ela tem essa condição. Isso acontece muito com principalmente o pessoal que faz manutenção de piscinas, né, em condomínios horizontais. Às vezes eles entram em um dia, eles vão em 10 casas. Sim. Tá? Mas eles têm 30 autorizações. Então aonde você vai hoje? Eu vou nessa e nessa. Na casa 10, 20 e 30. O porteiro simplesmente tica na casa que ele vai e dá o confirmar a entrada e ele está liberado. Perfeito. Tá? Inclusive, tem situações até de reclamações. Um condomínio convencional que não tem um recurso dessa magnitude, existem reclamações para o porteiro quando aquele fornecedor, o piscineiro, ele só avisa que vai para uma casa. Aí, de repente, ele aproveita e vai numa segunda casa e o morador da segunda casa, ele questionou, a portaria não me comunicou, então é fundamental. Esse recurso ele está bem fechado porque dá alternativa para o porteiro, ele está dando direcionamento. E além do mais, desculpa te cortar, eu estou aqui com o meu aplicativo aberto lá na minha casa. Eu sei todo mundo que entrou, que saiu, qual horário, que dia, tudo certinho. O fato é o seguinte, quando a gente faz esse fluxo aqui, por exemplo, tá? Eu gero uma transparência para a segurança. Então, se o porteiro favoreceu alguém, às vezes porque é amigo e por aí vai, que felizmente pode acontecer, o próprio morador também consegue auditar o processo. Bem como aquela história, né? O morador está viajando, aí o filho vai lá e faz uma festa escondida no apartamento ou na casa, ele consegue auditar e entender também esse processo e a liberação. E você consegue bloquear remotamente o acesso de alguém que já foi permitido? Sim, você consegue ir lá, por exemplo, e travar uma autorização, congelar ela ou cancelar ela. Você consegue fazer esse fluxo tudo por dentro do aplicativo. Ah, eu estou aqui com uma funcionária que trabalha na minha casa, poxa vida, eu estou viajando, eu vi que ela subtraiu lá o meu notebook que eu peguei pela câmera. Eu já cancelo a autorização dela no ato. Se ela vier tentar entrar no outro dia, ela já não vai conseguir. Já vai dar acesso não autorizado e o sistema vai travar isso. Vamos lembrar o seguinte, né? O sistema ele é binário. Ele não tem amigos. Ou pode ou não pode. É sim ou não. Perfeito. Então, Muito bom. tá. O que mais, Lopes? O que você tem aí para Bem, perguntar? Muito a respeito da geração de relatórios, né? Eu vejo que uma plataforma de controle de acesso é necessário que a gestão do condomínio, até numa situação de crime, por exemplo, a polícia ela precisa saber, olha, aconteceu um crime no condomínio no sábado, 3 horas da tarde. Quem estava dentro, né? Quem está dentro do condomínio, né? Então, existem relatórios assertivos. Assertivos, quando é que eu falo um relatório assertivo? Não é só o evento de entrada. É o controle da saída, né? Porque é muito comum haver muita energia no controle de acesso na entrada de prestadores de serviço, mas a saída
né, que geralmente está no limite do horário do regimento interno, 5 horas da tarde. Sim. Aí tem aqui no Ceará chama aquela ruma de trabalhador para sair. Então, é uma dificuldade muito grande que o porteiro, mas o aplicativo, a plataforma, ele gera um relatório de quem entra e quem não sai? Opa, com certeza. Na verdade, assim, são vários perfis de relatório que nós temos dentro da plataforma, inclusive um padrão customizado, que você pode moldar com as informações que você quer naquele momento. Mas, por exemplo, eu tenho nós temos um relatório que é justamente, como você falou, todo mundo se preocupa muito com a entrada, mas a saída é tão importante quanto a entrada. Então, pensa o seguinte, dentro do sistema hoje, deu 5 horas da tarde, todos os prestadores de serviço têm que estar fora do condomínio só. Já, né? Então, o que acontece? Eu quero emitir um relatório às 5h01 para poder saber quem está dentro do condomínio ainda. Eu posso? Pode. Só que o melhor do que isso, a nossa plataforma ela te mostra em real time na tela quem está dentro do condomínio e quem já deveria ter saído, ele te faz uma sinalização em vermelho, para que a própria equipe de segurança já vá fazendo a gestão, a base do POP dela. Perfeito. Tem um prestador de serviço aqui na obra do Lucas. Entrou e não saiu ainda. Não saiu ainda, ele já era para ter saído. Vai vistoriar ele. Ele entrou com um carro tal, placa tal, ele está com destino tal, a imagem dele é essa, tem 1,80m. Até para comunicar, né, para dizer que o horário permitido já se encerrou. Já se encerrou, exatamente. Então, nós temos isso em real time, na tela, sem ter que tirar um relatório. Mas, eu quero documentar o quê? Você tira o relatório. Toda a parte de acessos é 100% rastreado dentro do sistema ad eternum. Então, se eu tiver o sistema implementado há 20 anos, eu vou ter histórico de 20 anos de acesso. Tá? Com toda vamos lá, a rastreabilidade de quando entrou a pessoa, quem quando entrou, quando saiu, quem era o porteiro que estava na horário de entrada, quem estava no horário de saída, quem cadastrou ele, que podem ser porteiros distintos. Então, a gente tem a rastreabilidade total desse acesso. Além disso, nós temos todo um BI que traz uma inteligência para você remanejar as equipes dentro do fluxo de acesso. Por exemplo, Lucas, eu sei aqui que eu tenho um pico de saída no período da manhã, que são os moradores indo levar as crianças na escola. E eles retornando depois no final do dia. Tudo bem, mas qual é o horário exato? Porque dentro desse horário exato, o nosso sistema vai te apontar isso, dizendo assim, olha, é importante você reforçar a equipe de segurança na saída de moradores entre as 6h35 da manhã e as 7h15. Ele deu o gráfico do pico. Que ele dá o pico ali, então é o ponto que você tem que agir. Ao mesmo tempo, das 7 horas da manhã até as 8h35, eu tenho um pico de entrada de serviço, que você tem que reforçar a operação lá. Então, isso auxilia a gestão de segurança a apontar o time para onde tem que ser apontado naquele horário em específico. Tá? Inclusive criar protocolos para reduzir manutenção de motores de portão, tá? De outros sistemas ali correlatos que no uso excessivo dele ficar fazendo interrompimento de ciclo, um portão que está abrindo e fechando completamente, ele tem um índice de manutenção. Aquele portão que ele abre e que no meio dele está fechando, ele tem que reverter, ele tem um outro índice de manutenção. Então, o sistema ele te ajuda a apontar esses planos de contingência para você implantar, por exemplo, uma cancela ali e reduzir a manutenção do portão, que naquele espectro de horário o portão fica travado aberto e a cancela fica fazendo a individualização do acesso. Perfeito. Tá? Então, isso gera essa otimização de manutenção e otimização de consumo energético você também. Você falou que no relatório ele consegue identificar o porteiro. Né? Então, aí eu já penso que deve existir um protocolo na passagem de serviço, né? Passagem de serviço é um evento importantíssimo entre as equipes, tá? Em que queria que tu explicasse um pouco se existe um recurso em que um porteiro que trabalhou aquele plantão, se existe um roteiro, se existe algum checklist, se existe algo que ele possa passar para o colega e houvesse a validação do recebimento do serviço, tá? Queria saber se tem alguma solução nesse aspecto. Temos.
Na verdade, quando a gente trata a alteração de usuários, né, que vão operar o sistema, a base é o seguinte: cada operador do sistema tem o seu usuário e sua senha. Então, quando ele fecha o turno dele, ele automaticamente vai lá e dá o logoff dele. Tá? E daí, quem vai assumir o turno, assumir o posto ali, ele vai colocar o seu usuário e a sua senha. Aí a gente vai para a etapa 2. Eu tenho uma ocorrência que está acontecendo e eu preciso de informar ao próximo responsável do turno. Esse porteiro, ele vai lá, esse controlador de acesso, gestor de segurança, se ele estiver lá no CCOS, né, no Centro de Controle de Operações de Segurança, vulgo bunker, né? Se ele está lá no bunker, se ele está na portaria, não importa, qualquer usuário do sistema. Eu quero passar uma ocorrência adiante, nós temos uma função que é o mensageiro interno. Esse mensageiro interno, ele passa tudo que está relacionado de forma emergencial, Entendi. sem a necessidade do livro de ocorrências. Por exemplo, desculpa Tá? interromper, as encomendas vão chegando, as encomendas são despachadas, mas, por exemplo, não sei se aplica nesse recurso. Tem 3 encomendas que ficaram na portaria, que eu recebi, mas eu estou passando o serviço para você. Como é que ele vai declarar que está passando para você e que está ficando na portaria essas 3 encomendas que são desses 3 apartamentos? Ele pode fazer isso por ali, mas aí a gente tem um outro módulo, chamado Freedom Correio. O Freedom Correio. Isso, o Freedom Correio, como é que funciona? É um aplicativo para as equipes de portaria. Tá? Quando chega uma encomenda, uma correspondência, ele pega um tablet ou o celular dele, abre o Freedom Correio, vai lá, fotografa a encomenda, tá? E coloca, ó, essa encomenda aqui é do Lopes, do apartamento 15. Tá? Quando ele lança isso, tá, e grava, ele pode etiquetar a correspondência e colocar numa colmeia, tá? Aí o que acontece? O Lopes vai receber um push notification no celular dele dizendo assim, ó, tem uma entrega com a identificação SEDEX tal para você aqui que acabou de chegar no condomínio, tá? Se ele quiser acessar na hora, abrir e ver a foto da correspondência, ele vê. Ok. Quando o Lopes, suponhamos que o Lopes está dirigindo para casa e não viu o celular dele. Aí ele chega em casa e coloca o facial dele lá para poder abrir o portão ou o que seja. Quando ele faz isso, no próprio facial informa, Lopes, tem uma correspondência para você na portaria. Bacana, tá? muito bom. Então, isso a gente reduz o trabalho do time de portaria, que ele não precisa passar pelo mensageiro interno. Já é de forma automática que vai para o morador e o morador é avisado até que ele retire essa E correspondência. você consegue amarrar o protocolo da entrega dessa correspondência? Perfeitamente. Inclusive, quando ele vai fazer a remoção dessa correspondência, ele vai lá buscar ela, fazer a retirada dela, o porteiro pega o Freedom Correio novamente, bipa aquele código da correspondência, ou então digita só Lopes do apartamento tal, apartamento 15, e abre ali já na tela para ele. Ele só vira o celular para você, Lopes, você pode assinar por gentileza? Você assina em tela, e se você ainda, como condomínio, quiser tirar uma foto do Lopes com a entrega, Já feita, está comprovando já o está comprovando protocolo. ali também. E aí você dá a rastreabilidade total de quem recebeu na portaria quando essa encomenda foi entregue, quem entregou, que pode ser uma pessoa diferente, tá, de um outro turno, e quem foi o receptor dessa encomenda, pelo lado do associado. Foi o Lopes, foi a esposa dele, Entendi. quem for. E a assinatura presente ali em tela. Então, fica tudo Eu me lembrei de rastreado. eu me lembrei de um outro tema, com relação ao acesso de veículos, né? O porteiro, ele consegue identificar com antecedência o veículo que está chegando ou que está saindo? Como é que funciona a identificação do porteiro para a liberação, ou se é o morador que libera o portão, ou se é o porteiro? Queria que você explicasse essas experiências. E também como realizar no procedimento de atualização dos dados do veículo pelo morador. Se ele Perfeito. consegue realizar essa atualização através da plataforma, ou se ele tem que solicitar uma atualização, ou se é a administração do condomínio. Eu queria entender um pouco como é a comunicação do morador ele conduzindo o veículo. Perfeito. Bom, vamos lá. Existem 2 construções básicas que a gente diz dentro da segurança de acesso. Uma é a identificação veicular e a outra é a identificação pessoal. Então, essa dinâmica de trabalhar com controle remoto, desculpa, com todo respeito, mas isso já é Antiquado, ultrapassado. né? Tá?
é facilmente burlável. Ah, mas é um controle remoto anti-clone. Pô, todo mundo sabe hoje que tem o Flipper, né? E aí o Flipper você faz a captação dessa onda de rádio, verifica o ID e ele clona. Isso daí está na internet, é aberto a todos. Já não né? é uma segurança. Não é nenhuma mesmo. novidade. Agora, o que é uma novidade? Você criptografar um chip com uma identificação que você tem a chave de descriptografia dentro do teu sistema. Consequentemente, hoje, um controle remoto, você pode simplesmente passar de uma pessoa para outra, ele ir lá, apertar o botão, abrir a garagem e entrar e acabou. E acabou Tá? a segurança. Exatamente, acabou a segurança. Segunda situação, como é que a gente fecha esse processo? Nós temos dois caminhos. Um que, ilusoriamente, alguns vendem no mercado, mas são aqueles do fake security, tá? A leitura de placa. Não, vamos colocar a leitura de placa na entrada do seu condomínio. Perfeito. Funciona? Funciona, tá? Mas ela é facilmente burlável, porque eu posso simplesmente imprimir uma placa, levantar na frente da câmera ali, ou colocar na frente do meu carro e ele vai abrir como sendo outro carro. Então é facilmente burlável. A gente indica que a leitura de placa ela é muito válida para controle, mas não para segurança. Então, ou seja, quando a gente pensa segurança no controle de acesso, a gente pensa sempre na borda do empreendimento, o portão de entrada, né, ou os portões de entrada. Agora, se eu quero agregar segurança a isso, eu posso utilizar de um tag. Um sistema, o HF, né, que é um padrão tipo sem parar, sim, né, que seja, né, só fazendo uma analogia, eu tenho um sticker lá no meu para-brisa, que esse sticker tem uma codificação criptografada, que vai ser descriptografado dentro do sistema. Então, ou seja, quando eu paro ali, o sistema de tag faz a identificação veicular do meu carro e eu faço uma presunção de quem está chegando no condomínio. Entendi. Então, ou seja, está aqui o carro do Lopes e pode estar dentro do carro do Lopes ele mesmo, a esposa, os filhos. Isso vem apontado ali efetivamente. E daí o que acontece? Quando eu faço esse fluxo, eu identifico com toda certeza que aquele veículo, porque se eu tirar o tag daquele veículo e passar para outro, a fibra dele se rompe e para de funcionar. Tá? Segunda coisa, eu não tenho manutenção de bateria, ficar trocando bateria de controle. Tá? E terceiro ponto, eu ganho um controle desejável a todos os empreendimentos, principalmente verticais, que atende do pequeno, do médio e do grande, da mesma forma, que é o quê? Muito obrigado. Aquela dor de que, quantas vagas você tem no teu prédio? Ah, eu tenho 2, eu tenho 3, eu tenho 5, eu tenho 10. Não importa. Todos eles vão ter o mesmo problema, que um dia algum vizinho vai parar o carro na tua vaga. Entendi. Tá? Porque lotaram as vagas dele. E quando a gente opera com o sistema de tag, a gente consegue fazer o controle de vagas disponíveis dentro do empreendimento também. Vou fazer aqui uma pergunta para você, Lucas. Os condomínios sabem ou entendem qual a necessidade ou o nível de segurança ser o ideal, ou eles precisam? Como é que o condomínio, né, confia aí, enfim, como é que ele vai saber o nível de segurança dele? Para que tipo de tecnologia, que padrão de segurança você vai oferecer? Olha, o ideal é que todo condomínio passe por um especialista como o Lopes, né, um especialista em gestão de riscos, para poder fazer uma análise detalhada do empreendimento e aí a recomendação do que se é necessário ser aplicado naquele empreendimento. Porém, que a gente sabe também que nem sempre é uma realidade do condomínio contratar um profissional com essa envergadura, às vezes ele não tem orçamento efetivamente para fazer isso. Então, qual é o nosso trabalho? Fazer, de certa forma, uma análise no controle de acesso, no que é necessário ser implementado, com base em uma análise básica de riscos ali dentro dessa implementação e a sugestão das funcionalidades. Só que vamos lembrar o seguinte, o equipamento que está ali implementado, o reconhecimento facial, o sistema de tag, o que for, sim, seja ele qual for, tá? E em qual localidade ele estiver, a gente tem que lembrar sempre do seguinte, existem 2 fatores de vulnerabilidade muito grande. Um é pessoas relacionadas à operação e outro é pessoas relacionadas à utilização. Total. Então, quem está na operação é o quê? O porteiro, que vai fazer o cadastro da forma correta, que vai liberar somente a pessoa que está autorizada e por aí vai. E nós confiamos nesse time
E é muito importante esse time ter o procedimento operacional padrão, o famoso POP. Tá? Ok, para a pessoa Então, estar isso é preparada, importante. capacitada para poder fazer isso. Exatamente, saber, mas né? a gente não pode esquecer do condômino como um fator de segurança. Completamente. Tá? Ele é o primeiro que pode quebrar todo o protocolo e acabar com a segurança do governo. Lembre-se do seguinte, na segurança nós não temos os amigos do rei. Todos seguem a mesma regra e ponto. Tá? Isso é Viu, importante. Tiago? Isso é Eu queria só complementar a tua pergunta sobre aquela percepção que um morador tem a respeito da segurança dele. Infelizmente, existe uma falsa sensação de segurança. Né? Porque você se depara com condomínios que realizaram investimentos, né, em câmeras, em sistema de alarmes, cerca elétrica, concertina, os controles de acesso, e entra em um meio do sistema de segurança, que são os meios organizacionais, onde está falando de POP. Então, é fundamental que a equipe, quando eu falo equipe do condomínio, eu falo desde o morador, a administração e a equipe de portaria, ela saiba como proceder caso ocorra algum tipo de evento, né? tipo de evento, tá entendendo? Assim. Então, na verdade, Lucas, esse diagnóstico que ele é feito, eu sou muito espontâneo com síndicos, que eu participo muito da formação de síndicos, né? Sim. Então, é uma percepção. Nós que somos da área de segurança, a gente sabe que todo condomínio ele tem uma característica em que a gente precisa sintonizar com o perfil do condomínio, com a situação estrutural dele, o que é que ele já recebeu, o que é que ele tem. Então, é muito difícil você dar um diagnóstico assertivo. Você vai baseado nas suas experiências, aí a gente sente. Quando a gente vai... A primeira coisa que eu faço, quando eu chego num condomínio, é não entrar nele. Eu vou para frente dele e fico olhando. Né? E eu utilizo muito esse treinamento. Ali, né? Sabe um evento de treinamento que eu faço com o porteiro para o controle de acesso de pessoas? O porteiro, ele se colocar no lugar do morador chegando, tanto pedestre como veículo, para ele perceber o nível de insegurança que ele tem na rua, para ele entender o tipo de agilidade, o tipo de desenvolvimento e procedimento que ele deve ter. Então, todo o trabalho ele é baseado muito em percepções e não tem receita de bolo. Né? Então, eu acho que as soluções de tecnologias, elas têm que realmente ser inteligentes, de tal modo que possam contribuir e interagirem com os outros meios. Porque as tecnologias existem, mas a proposta que eu percebo é que ela integra. Então, essa integração ela é fundamental, a importância. Eu tenho mais duas perguntas para você, Lucas. Eu queria saber, já que a gente preza muito para essa questão da sustentabilidade, você contasse para a gente como é que a tua tecnologia atende as pessoas com desafios físicos, somente os cegos, surdos, mudos, cadeirantes, né? Como é que é essa acessibilidade aí no teu sistema? Isso é um grande desafio, acho que para toda a tecnologia, né? Essa que é a verdade. Mas a nossa plataforma, nós temos alguns recursos para poder atender as pessoas com necessidades especiais, né? Sejam elas surdos, mudos, cadeirantes, o que for ali. Inclusive, assim, por exemplo, são detalhes, tá, Tiago? Um detalhe, por exemplo, que faz a diferença. O ângulo de abertura do nosso módulo facial, né, que faz o reconhecimento facial, ele é maior do que os de mercado. Tá? Isso garante que, se eu tenho um leitor posicionado ali no portão, eu tenho uma altura limite, tanto para baixo quanto para cima, que ele vai enxergar. Sim. Ou a pessoa mais alta vai ter que agachar, né, abaixar ali, tá? Ou a pessoa mais baixa vai ter que ficar se esticando ou tentando pular, né? Sei lá. Então, assim, o nosso leitor ele tem um ângulo de abertura de identificação maior. Isso garante que, posicionado adequadamente, ele atende tanto a pessoas com cadeirante, com dificuldade de locomoção, até pessoas mais altas ali. Então, isso são alguns fluxos que a gente tem para poder facilitar, fora outras dinâmicas de facilitação para pessoas com alguma dificuldade ali, sejam elas cegos, surdos, mudos e por aí vai. Uma dessas funções está ligada diretamente ao próprio celular dessa pessoa.
Então ele pode fazer o web check-in dele por ali, usando dos recursos de acessibilidade do próprio iPhone ou então de um celular Android, o que seja. Então é um caminho aí que a gente tem também para poder facilitar, independente da própria estrutura do empreendimento. Se ele tem vamos falar assim, um controlador de acesso que tem, vamos lá, conhecimento em Libras, tá? Se eu tenho uma estrutura ali de placas em Braille, independente disso, nós temos esse recurso para facilitar ali também para as pessoas. Bom. E aí a gente olhando para essa questão aí da reciclagem, né, da reutilização dos equipamentos, procurando reduzir a quantidade de resíduo, se o condomínio já tem equipamentos ali dentro que não são da tecnologia de vocês, a Safebras absorve os equipamentos ou os condomínios têm que jogar tudo fora e comprar tudo novo? Não. A gente sempre busca aproveitar o máximo da estrutura que o cliente tem. E se são itens que já estão em fim de vida, nós fazemos o apontamento para o cliente que está em final de vida e o cliente decide se ele quer fazer a substituição ou não. Normalmente, o que é mais indicado? Use até acabar. Acabou, aí você já substitui para equipamentos adequados para essa realidade. Agora, há cenários em que é insustentável fazer isso, mas nos cenários onde é sustentável, nós sempre recomendamos. Aí vem um diferencial nosso também. Todos os devices, todos os equipamentos da Safebras, eles são projetados para receber atualizações de até 2 gerações. Então, você imagina, você adquiriu o equipamento hoje, daqui 4 anos você ainda está com um equipamento que tem a capacidade de estar atualizado com a tecnologia de momento. Entendi. Pelo menos as principais funções dele. Então, isso gera por si só uma sustentabilidade, tá, da tecnologia e é uma forma de... Quem adquire, suponhamos que o condomínio, o cliente que seja, ele não vai comprar essa solução nesse momento. Ele vai alugar. Se ele vai alugar, já está previsto toda a atualização, inclusive de material de equipamentos. Mas se ele comprar, há muito aquela sensação de, nossa, eu comprei hoje, daqui 2 anos, nós estamos falando de tecnologia, Sim. daqui 2 anos está obsoleto. Então não, dentro da nossa estrutura nós conseguimos ir atualizando esse equipamento para ele ser funcional. O ciclo de vida ser maior. Exatamente, o ciclo de vida ser maior. Então isso garante que o investimento de quem está fazendo, né, do cliente, é um investimento mais inteligente, que ele não vai se depreciar no curto prazo ou se tornar insustentável no curto prazo, tá? E ao mesmo tempo para nós é excelente porque é o nosso equipamento, mostrando a capacidade dele com um salitre exposto a sol, chuva, Sim, temperatura, tá? E mostrando a robustez dele. E o modelo, dele. me chamou a atenção, o modelo de comercialização, ele é comodatado, ele é vendido, equipamento, como é que funciona um condomínio que tem a necessidade, que esteja querendo fazer esse tipo de implemento financeiramente? Porque quando um condomínio ele busca adquirir tecnologias, geralmente assim, ele não tem receita para isso, projeta uma assembleia, é aquela taxa extra, e ele adquire a tecnologia e ele se torna responsável pela manutenção dela, né? Sim. O modelo de prolongado, digamos assim, comodatado, né? O condomínio ele faz uma adequação da previsão orçamentária, inclui aquela despesa que não existia, e ele tem essa empresa que ela realiza a manutenção necessária, todo atendimento. Qual o modelo que vocês trabalham? Toda a proposta nossa, ela sai com os 2 modelos disponíveis, que é o quê? O modelo da aquisição tradicional. Sim. Eu vou fazer um aporte na assembleia, vou levantar lá X de taxa extra, vou adquirir os equipamentos em 2, 3 parcelas, que seja, tá? Mas vou adquirir isso. Ok, esse é um modelo tradicional, mas toda a proposta nossa sai com o modelo do SECaaS, do Security as a Service. Então, ou seja, a locação de todo o projeto. E particularmente, é o modelo que eu mais recomendo. Sim. Porque eu tenho, vamos pensar no condomínio no que você falou, eu vou lá fazer uma assembleia, vou inserir esse custo mensal e isso gera o quê? Previsibilidade de gastos, ou seja, é todo mês aquela taxa que eu estou pagando, eu tenho os equipamentos sendo sempre atualizados, software, equipamentos, a manutenção corretiva e preventiva deles já toda incorporada. Então isso traz a previsibilidade de que o condomínio só vai gastar aquele valor mensalmente. Né? E a tranquilidade, não ter surpresa.
Todo mês, né? Nós temos as manutenções preventivas programadas, que isso acontece. E se por um acaso vier dar problema no equipamento, às vezes, vou gastar com uma fonte, vou gastar com um módulo que queimou, ou algo do tipo que fuja ao processo normal. Vamos pensar, pós-garantia, né? Eu estou lá com 1 ano e meio implementado. Sim. Se queima algo do tipo, que está fora da garantia, é um custo que o condomínio tem que suportar. E às vezes não está na previsão orçamentária isso, e o condomínio acaba deixando aquele ativo parado por um tempo, gerando risco e exposição para quem está dentro do condomínio, até que ele resolva essa questão de custos para poder ir lá e fazer a substituição. Agora, quando eu entro nesse modelo, é tudo 100% de tranquilidade para o cliente. Total. Dentro da nossa operação. Agora, aproveitando para a gente tratar dos mitos e verdades que a gente ouve falar em relação à segurança, queria saber de você, mito ou verdade? Queda de energia pode desativar o sistema de monitoramento? Depende da sua estrutura, tá? Na prática, dentro da nossa operação é um mito, tá? Não é verdade. Por quê? A estrutura que nós apontamos dentro de cada cliente, ela está 100% do tempo resguardada e já prevendo uma queda dessa. Agora, se você pegar as empresas que invariavelmente fazem o mais barato, sim, né? Eles não pensam nisso. E aí se torna uma verdade. Total. Mito ou verdade? Os equipamentos e a manutenção são muito caros? Mito. Mito, totalmente mito. Por quê? O que é caro e barato, tá? Eu tenho uma pecinha aqui que custa R$50 e eu troco ela todo mês. Ou eu tenho uma peça que custa R$70 e eu troco uma vez por ano. Ou uma vez a cada 2 anos. Então, o barato ou o caro é relativo. Nesse caso, é mito. Por quê? As peças são de um custo extremamente acessível, porém de extrema qualidade. Então, a substituição dela não é frequente. Muito bom. Outro mito ou verdade? É preciso conhecimento avançado para operar o equipamento? Mito de novo, tá? Por mais que a solução ela é extremamente completa e complexa do ponto de vista de qualificação técnica e de possibilidades de operação, o uso dela é extremamente simplificado. Vamos lembrar o seguinte, qual é o caminho de toda a tecnologia hoje? Tá? Facilitação. Total. Por isso que, por exemplo, se você chegar no teu condomínio, qual é o meio mais fácil de identificação? Não é a senha, não é a digital, não é o cartão. É você só parar e olhar, ser identificado e abriu. Tchau. Então, a nossa tecnologia como um todo, ela vai exatamente nessa direção. O que eu preciso ter? Conhecimento básico de informática para quem está operando, saber ler e escrever. Tá? E para quem está operando do lado de cá, o cliente final lá no aplicativo, basicamente saber abrir o aplicativo e é 100% intuitivo. Excelente. Vou aproveitar o momento para pedir uma dica para o síndico e para o morador, para cada um de vocês. Começando aqui pelo Lopes. Lopes, qual é a dica que você dá aí para o síndico e outra dica que você recomenda para o morador nesse quesito de a segurança? No quesito de segurança, para o síndico, são várias dicas. Não, uma para o síndico e uma para o morador. Só uma? Só uma. Eu sempre peço isso, que ele desça na portaria, ele passe meia hora na cadeira do porteiro, no horário de fluxo, que essa meia hora ele converse, isso é com cada porteiro, que ele converse com o porteiro para ele identificar as dificuldades dele, e com certeza vai ser uma experiência incrível para o síndico, porque ele vai ter percepções e através das experiências e a própria percepção dele, ele vai identificar o que pode ser melhorado, como estão os controles, que quando eu falo ficar na portaria, se debruçar na portaria. Não é só sentar na cadeira do porteiro e ficar olhando as telas. Ele vai olhar os registros de controle de acesso, ele vai verificar como está o sistema, o zoneamento do sistema de alarme, ele vai olhar para a tela e ele, rapaz, essa tela aqui está... Tem muito ponto cego, né? Está ruim, rapaz, cadê o acesso da lixeira? Não, é esse do muro aqui. Não, mas eu não vejo a porta da lixeira. Sim. Eu preciso ver a porta da lixeira, mas é a do muro que aproveita para olhar a lixeira. Então, para o síndico, eu recomendo que ele tenha essa experiência, vivenciar a portaria. O síndico, ou o porteiro, né? Vivenciar o porteiro. Vivenciar a realidade da portaria. Total. E para o morador, o que é que você indicaria? E para o morador, existe uma sensação muito insegura de tranquilidade quando um síndico ou uma administradora ou até uma plataforma, ele disponibiliza o regimento interno. Por exemplo, eu como síndico,
Mundo perfeito. Chega um novo morador, visitante, eu recebo na portaria, sou síndico, aqui está uma Cópia do regimento interno. É perfeito. Ele pode até se interessar em ler o regimento interno. Mas as informações do regimento interno têm que ser compartilhadas com a família. Né? Porque por isso que eu falei, que é uma sensação de tranquilidade quando você disponibiliza o regimento interno. Então, eu linko morador e administração, mas eu acho que parte do morador, que o morador ele precisa ter conhecimento das regras do condomínio, das permissões. Até para respeitar os protocolos. Até para respeitar e ele não errar por desconhecimento, que Sim. também ele não vai poder alegar o conhecimento da legislação. Só que a questão é o seguinte, tem ele, mas o filho dele, o adolescente, precisa ter conhecimento. A funcionária, a babá, a secretária dele também precisa. A esposa dele precisa. Então, assim, o que eu. Força-tarefa geral. A minha dica para o morador é: vai lá, faz um dever de casa, pega o regimento interno, dá uma estudada que contribua com a administração do condomínio. Aproveitando, né, então, vou aproveitar que já quem está com o fabricante da tecnologia também, pedir para o Lucas para ele também dar uma dica para o morador e uma dica para o síndico. Opa, vamos lá. Para o síndico, eu começaria com cuidado. Cuidado com o encantador de serpentes. Cuidado com aquele que vende mundos e fundos e depois entrega, né, vende um sonho e entrega um pesadelo. Total. Então, um dado, só para vocês terem ideia de como isso acontece. 86% da nossa comercialização hoje é refazer trabalho dos outros. Então, são sistemas que são vendidos como excelência, como sonhos, e depois entrega um pesadelo que não funciona adequadamente, ou que gera falso positivo, ou que você levanta uma foto, ele abre, e por aí vai. E a gente sabe a responsabilidade que o síndico tem diante dessas contratações. Total. Né? Eu acho que, na verdade, realmente é importante ficar ali ciente, acompanhando e tendo essas ferramentas que vão colaborar mesmo com a segurança. Exatamente. De toda forma, isso é muito importante. Então, e para o morador? Então, só finalizando, indo nessa dica ainda, consulte quem está oferecendo o serviço para você, tá? Você síndico, consulte se os cases estão satisfeitos, se outros clientes estão satisfeitos, e escute de outros síndicos, de porteiros, que é quem manuseia efetivamente o sistema, se realmente funciona ou não, ou se eles têm dificuldade. Isso vai fazer total diferença na contratação. Isso, muito bom, muito bom. E para o morador, tá, eu diria o seguinte: tenha muito cuidado com quem você vai liberar dentro da sua casa, tá? Quais são as autorizações que você vai dar efetivamente, tá? Tenha um cuidado especial ao liberar uma autorização de acesso irrestrito, porque isso pode impactar diretamente você, sua família e os seus vizinhos também. Total. Então, tenha muita atenção em quem você vai dar essas liberações. Vamos chegando ao fim de mais um programa, aproveitando a oportunidade para pedir para o Lopes fazer as considerações finais e dar isso, o seu abraço aí para toda a nossa audiência. Meu abraço enorme, agradecer, logicamente, essa oportunidade, prazer te conhecer. Um prazer. E dizer que a CEPOL, né, ela é uma empresa de consultoria, assessoria e treinamentos, em que nós realizamos um volume de atividades, né, tendo como carro-chefe uma atividade denominada supervisão operacional profissional, que é justamente para dar suporte, e através das supervisões semanais nós desenvolvemos o plano de segurança do condomínio, que é essa análise de risco, apresentando os registros e apresentando caminhos como sugestões de segurança e podendo acompanhar o tratamento delas. Né? Nós realizamos a implantação dos procedimentos operacionais padrão, que é o POP de portaria, pega o regimento interno, pega a convenção, pega tudo que tem ordem lá, a gente pega e normatiza os procedimentos por escrito. Nós realizamos diversos tipos de treinamentos. Treinamentos do POP, treinamento de formação de porteiro, de reciclagem, treinamento para a equipe de vigilância, treinamento para a equipe de ronda. A LGPD também é caracterizada dentro de um treinamento. E nós realizamos auditorias, né, para verificar se os registros e os instrumentos de controle eles estão sendo executados
pelas equipes. E adequados à necessidade de cada um dos condomínios. Aliado à assessoria em palestras, com o tema segurança, e assessoria ao síndico em caso de ocorrência. Então, é um conjunto de serviços em que eu tenho a maior satisfação em poder visitar um condomínio de um síndico sem compromisso, para poder apresentar, explicar esse tipo esse novo modelo de serviço que existe. Então, manter a equipe sempre atualizada e, obviamente, o condomínio alerta. Exatamente. São reciclagens semestrais. São treinamentos e validações e verificações e auditorias semestrais. E, Lucas, e aí? E você? Considerações finais? Se você gostaria de deixar uma mensagem aí, tanto para o morador quanto para o síndico, para quem está pensando ou precisando aí de tecnologia para o seu condomínio? Bom, na verdade, primeiro eu quero agradecer pelo convite. É um prazer imenso estar aqui com vocês, um prazer te conhecer, Lopes. E gostaria de dizer o seguinte: dentro da SafeBras, tenha certeza de que a gente sempre faz o melhor para poder atender a demanda de cada cliente. Então, ao síndico, ao proprietário de empresa, ao diretor de um hospital, de uma escola, que seja, né, todo o rol aí que necessita de um controle, pode contar com as nossas soluções e com a nossa consultoria para poder fazer a melhor entrega para cada um de vocês aí. E além disso, estejam sempre atentos a um detalhe muito importante dentro da estrutura do controle de acesso, que é a adequação dos sistemas à LGPD. Isso é fundamental dentro do processo, fora toda a questão de segurança e de operação. Estejam sempre atentos a estarem adequados à lei em tudo que vocês vão contratar e executar dentro das suas estruturas. Muito bom, Lucas. E eu queria agradecer aí mais uma vez a oportunidade, agradecer aí a cidade de Fortaleza com todo o carinho que vocês estão nos recebendo aqui. E esse ambiente maravilhoso ambiente aqui, maravilhoso, com a equipe aqui da Marva, né? Isso. E muito obrigado aí. Bom, se você ficou interessado em conhecer um pouco mais sobre as tecnologias, de repente tem um diagnóstico aí no seu condomínio, entre em contato com a equipe, ou o perfil da empresa @SafeBras Brasil. Tem SafeBras Fortaleza também. Já tem também o @SafeBras Fortaleza. Vai deixar aqui para vocês anotado. E aí vocês poderem conversar diretamente, conhecer os profissionais aí por trás da empresa. Um grande abraço a todos vocês. Muito obrigado pela audiência e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigado. Valeu, obrigado.